Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à nossa exposição da minha tradução do livro de Atos. Podemos prosseguir imediatamente e agora é o capítulo 26, dos versos 12 a 23, que aí vai terminar a defesa dele. Aliás, o Festo vai interrompê-lo. Então, vamos lendo agora aqui o texto. Numa dessas viagens, indo eu para Damasco, com autorização e comissão dos principais sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, estando eu a caminho, vi uma luz do céu mais resplandecente que o sol, brilhando ao meu redor e ao redor dos que iam comigo. Caímos todos no chão e ouvi uma voz dirigida a mim e dizendo em língua hebraica, na verdade, Saul, Saul, mas em português, Saulo, Saulo, por que estás me perseguindo? Te é duro dar coice contra os aguilhões. Aí eu disse, quem és, Senhor? Ele disse, eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora, levanta-te e põe-te sobre os teus pés, pois eu te apareci para isto, para constituir-te servo e testemunha tanto das coisas que tens visto, como das coisas que te revelarei. Eu te livrarei do povo e das nações étnicas, para as quais eu estou te enviando, para abrir-lhes os olhos, a fim de trazê-los da escuridão para a luz, e da autoridade de Satanás para Deus, para que recebam perdão de pecados e uma herança entre os santificados pela fé que é para dentro de mim. Assim sendo, rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Primeiramente aos de Damasco e Jerusalém, depois por toda a região da Judeia, bem como às nações étnicas, preguei e ainda prego. Arrependem-se e convertem-se a Deus, praticando obras dignas do arrependimento. Foi por isso que os judeus me prenderam no templo e tentaram me matar. Pois então, tenho recebido a ajuda que vem de Deus até o presente dia, permaneço dando testemunho a pequenos e grandes, nada dizendo além do que os profetas, bem como Moisés, disseram que haveria de acontecer, que o Cristo haveria de sofrer, que sendo o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, ele proclamaria luz, tanto ao povo como às nações étnicas. O que aconteceu a caminho de Damasco nós já temos ouvido 2 vezes antes, aqui a terceira vez. Então já estamos assim bem familiarizados com o que aconteceu. A luz, todo mundo no chão. Aqui faz questão de dizer que Jesus conversou com ele em hebraico, a língua hebraica. Mas é claro, 2 judeus, Jesus judeu, Saulo que era na época ainda judeu. Então fatalmente a conversa foi na língua hebraica. E na língua hebraica o nome do homem era Saul. Só que em português sai Saulo. Aqui diz, te é duro dar coice contra os aguilhões. Esse dizer não está nos outros relatos, que eu me lembre, mas também não faz diferença. Você vê que Jesus declara exatamente quem ele é. Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Era Jesus. Se era Jesus, então era Jesus. Jesus voltou do céu para pescar Saulo. Agora, eu quero convidar a atenção, vou me deter aqui um pouquinho, na comissão missionária que Jesus, glorificado, voltado do céu ali no caminho, a incumbência missionária que esse Jesus vai dar a Saulo, que depois veio a ser o apóstolo Paulo. Dizendo Jesus, apareci a ti para isto.
para te constituir servo e testemunha, tanto das coisas que tens visto, como das coisas que te revelarei. Quer dizer, Jesus que vai revelar. Ele promete livrar ele do povo, no caso o povo judeu, bem como as nações étnicas, agora atenção, para as quais, quer dizer, as nações étnicas para as quais eu estou te enviando. Enviando fazer o quê? Para abrir-lhes os olhos, a fim de trazê-los da escuridão para a luz e da autoridade de Satanás para Deus. Vamos ver se a gente entende essa comissão um pouquinho. Eu vou me deter aqui também. Quem já comprou este livro, você pode também baixar do meu site. Lá você pode achar, quando eu estou falando da comissão missionária, eu vou descrevendo tudo isso. Então, o que eu vou ler aqui, você pode ler dessa forma. Pode baixar também gratuitamente do meu site. Eu quero dizer, você sabe que durante a maior parte da minha vida, a minha vida girava em torno de missões. Okay? Missões transculturais, no caso. Então, o meu interesse começou aqui exatamente porque eu queria ver as implicações para o trabalho missionário transcultural. Claro, transcultural, porque ele estava sendo enviado para as nações étnicas e cada nação tem sua própria cultura e sua própria língua. Exatamente. Lembrar que as grandes comissões missionárias que a gente costuma pregar sobre elas em Mateus 28, 19, Marcos 16, verso 15, e mesmo Atos 1, verso 8, essas coisas todas aconteceram entre a ressurreição e a ascensão de Jesus, que Jesus falou aquelas coisas pessoalmente, mas ele ainda fisicamente presente cá embaixo. Agora, aqui para falar, entregar esta comissão a Saulo, Jesus voltou do céu. E a incumbência foi dele exatamente ser enviado às nações étnicas. A sua Bíblia talvez diga gentios, é a mesma palavra. É o mesmo vocábulo, às vezes traduzimos por gentios, às vezes traduzimos por nações ou nações étnicas. A rigor seria nações étnicas, mas num contexto rigorosamente judeu, era a palavra gentios, que era usada englobando todos os demais. Eu quero, então, propor para quem quiser me ouvir que esta comissão missionária se reveste de uma importância, digamos, incomum. Que Jesus voltou do céu para entregar a Saulo pessoalmente. Agora, você talvez tenha sentido que o segundo verbo que na sua Bíblia é converter, eu julgo improcedente essa tradução. Não é bem isso, é trazer de volta. Como que a pessoa está no lugar errado, trazer de volta, resgatar. Exatamente, trazendo de volta da escuridão para a luz, da autoridade de Satanás para Deus, que são coisas assim, paralelas, sinônimas, que a autoridade de Satanás, o reino de Satanás, é exatamente caracterizado por trevas, por escuridão. Então, vejam o que acontece aqui. É preciso trazer o pessoal de volta como condição prévia para que possam, inclusive, receber perdão de pecados, porque gramaticalmente essa frase está subordinada, depende dos outros. Agora, para você trazer alguém da autoridade de Satanás, você tem que dar um jeito no poder de Satanás sobre essa pessoa, será que não? Tem que haver. Como é que você vai tirar alguém da mão de Satanás sem dar um jeito em Satanás? Não pode. Ele não vai deixar. Então, você tirar da autoridade, trazer para Deus, não vai ser assim sem alguma resistência do outro lado. Você tem que saber o que está fazendo. Mas, antes de realmente esmiuçar essa questão, vamos voltar à questão de abrir os olhos.
Essa colocação é interessante. Jesus está dizendo que as nações estão cegas. Para isso que tem que abrir os olhos. Se os olhos estão fechados, estão cegos, aí eu pergunto, o que serve luz para um cego? Você já pensou nisso aí? Luz para um cego serve para quê? O que... Não dá, né? Um cego não está sabendo se tem luz, se não tem luz. A luz é meramente irrelevante para um cego. Então, vamos levar o evangelho da luz para cegos, você tem que dar um jeito. Primeiro, na cegueira. Isso aí, eu tenho mestrado em teologia, isso aí eram 4 anos de estudo, além do bacharel, no meu caso, nos Estados Unidos. Nunca se falaram como abrir olho. Nenhuma só vez em 4 anos ninguém falou como abrir olho. Mas Jesus disse, você tem que abrir olho. Para que luz? Você leva a luz para um cego, o que vai adiantar? Tem que dar um jeito na cegueira, ora. Em Mateus 15, verso 14, Jesus falou de guias cegos conduzindo pessoas cegas. O que vai dar no que dá. Mas no caso ali, ele não estava comentando cegueira física, ele estava mesmo comentando cegueira espiritual. E em Romanos capítulo 2, verso 19, Paulo se refere aos espiritualmente cegos. E em 2 Coríntios capítulo 3 e 14, ele trata dessa cegueira como sendo um véu. Já na segunda carta de Coríntios 4 e verso 4, que nós já passamos, não, estamos ainda em Atos, nós ainda vamos chegar a 2 Coríntios 4 e 4, Paulo entra em detalhe. No verso 3, ele se refere ao Evangelho como sendo escondido dos que estão perecendo ou se desperdiçando. E então, prossegue, atenção, nos quais o Deus desta era cegou as mentes dos incrédulos para que a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus, não os ilumine. O texto diz claramente que Satanás, o Deus deste mundo, ocupa-se cegando as mentes dos incrédulos quando eles ouvem o Evangelho, para que não entendam, para que não sejam convencidos, para que não se arrependam e sejam convertidos. Aí está, minha gente, uma verdade para lá de terrível. O inimigo tem acesso às nossas mentes. Acesso no sentido de que ele tem o poder ou a capacidade de invadi-las, quer por introduzir pensamentos ou por bloquear o nosso próprio raciocínio. Ora, o soberano Jesus já tinha declarado esta exata verdade quando ele explicou a parábola do semeador. Marcos 4,15, citando, estes são aqueles onde a palavra é semeada junto do caminho, logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra que foi semeada no coração deles. Palavra do soberano Jesus. Na passagem paralela em Lucas 8,12, Jesus acrescenta as palavras seguintes, para que não se salvem tendo crido. Atenção, por favor, notar que a palavra já está na mente ou no coração da pessoa. Mas então Satanás chega, invade a mente e retira essa palavra. Eu não tenho certeza quanto à exata maneira em que essa intrusão do inimigo funciona. Talvez ele cause algum tipo de bloqueio mental, não sei. Mas o efeito prático é que a palavra se torna sem efeito, como se a pessoa nem tivesse a ouvido. Agora, essa questão vai longe. Você vai ter que ler o que eu já escrevi sobre esse assunto. Não tenho tempo aqui, mas só para deixar claro que é um assunto sumamente importante que nem sempre tem sido explicado nas nossas igrejas. Óbvio, parece-me óbvio que quem quer que não leve esta verdade em conta estará se autocondenando a produzir pouco efeito.
no âmbito espiritual. Você vai trabalhar muito e produzir pouco. Aliás, o que mais se vê, não? Agora, você pode ou ler este livro aqui, ou então pode baixar a mesma coisa gratuitamente do meu site, que é aqui no Brasil é .com.br já. Ou comprar, então, no Amazon. Então, é isso que eu quis dizer a respeito da incumbência missionária que Jesus voltou do céu a entregar a Paulo. Voltando aqui ao texto aqui em Atos, verso 18. Tudo isso é condição necessária, prévia, para que então possam receber perdão de pecados, herança entre santificados, duas maneiras de dizer a mesma coisa, pela fé que é para dentro de mim. Eu já expliquei esse para dentro em outros momentos. Aí então o Paulo prossegue, então rei Agripa, eu obedeci, foi isso que eu fiz. Comecei e tal, acabei realmente nas nações étnicas, pregando e tal. E é por isso que os judeus querem me matar. Mas com a ajuda de Deus eu tenho prosseguido até este momento. Estou seguindo sempre falando a mesma coisa, fazendo a mesma coisa. Agora atenção para o verso 23, que é aqui que vai terminar também a palavra dele. Ele cita os profetas, bem como o próprio Moisés e tal. O Cristo, quer dizer, o Messias, haveria de sofrer, ponto primeiro. Agora atenção, que sendo o primeiro a ressuscitar entre os mortos, tem outro texto que fala que ele foi realmente o primogênito entre os mortos, o primeiro a... Se ele foi o primeiro, é porque depois tem outros. Quer dizer, ele foi o primeiro, mas depois outros, e um dia nós também, porque Jesus venceu a morte, nós também podemos vencê-la. Então, está aqui, ele foi o primeiro a sair, e então, proclamando luz, tanto ao povo, no caso judeu, como às nações étnicas. Agora, vem cá. Paulo diz que Cristo proclamaria essas coisas. Mas como que Cristo vai fazer isso se ele já está no céu? Jesus não está no céu? Ele não voltou para lá? Como então? Eu entendo que foi naquele momento e até hoje continua sendo através de seus seguidores. Quer dizer, Jesus ainda segue proclamando a luz através da gente. Até hoje. Muito obrigado, Senhor. Pronto. Agora vamos a Festo. Festo vai interromper, ele não está gostando. Vamos ler os versos 24 a 29, ainda no capítulo 26. Pronto, tendo ele dito essas coisas em sua defesa, Festo disse em alta voz: Estás louco, Paulo. As muitas letras estão te levando à loucura. Aí ele: Não estou louco, excelentíssimo Festo. Antes estou proferindo palavras de verdade e de bom senso, pois o rei, perante quem falo, mesmo abertamente, está por dentro destas coisas. Porque estou convicto de que nenhuma delas lhe é oculta, pois não aconteceram num canto qualquer. Rei Agripa, crês nos profetas? Sei que crês. Então Agripa disse a Paulo: Falta pouco para me persuadir a me tornar cristão. Aí Paulo disse: Mesmo por pouco ou por muito, eu oraria a Deus que não somente tu, mas também todos os que estão me ouvindo hoje possam se tornar assim como eu, menos estas correntes. O coitado do Festo. Ele não estava gostando
Paulo estava se dirigindo a Agripa e não a ele. Agora, como o próprio Festo era um filho da desobediência, como está em Efésios 2, e lá diz que Satanás atua ativamente na mente dos filhos da desobediência, e como Satanás não gosta da ressurreição, falou em ressurreição, então o demônio atiça Festo e ele abre a boca. Festo também não gostava, nem entendia provavelmente o que seria a ressurreição. E como sempre, Festo sempre o tratou Paulo com descaso. Então ele fala aqui de forma insultante, você está louco, o que obviamente não era verdade. Então vem a resposta de Paulo. O caso é que Paulo sabia que a audiência tinha terminado. Sabia, era claro, na cara. Mas ele gostava de Agripa, me parece que sim. Me parece que ele gostava mesmo de Agripa e ele quis ajudá-lo a crer. Então, você pode achar até um pouco ousado, né? Ele se dirige diretamente ao rei, assim, de forma pessoal. Rei Agripa, crês nos profetas? Eu sei que crês. Lindo. Quer dizer, ele estava sendo um pouco atrevido, será que não? Mas é isso que eu acho que ele gostava do rei, estava querendo dar uma chance, digamos. Aí Agripa. Esse verso aqui tem sido traduzido de várias maneiras. E a maneira que eu traduzo não é aquilo que você talvez ache numa outra Bíblia que você esteja vendo aí. No meu entender, Agripa disse o que eu traduzi aqui, que ele, de fato, faltava pouco. Ele estava por dentro, ele conhecia. Falta pouco para me persuadir a me tornar cristão. Só que aí teria alguns inconvenientes, etc. e tal, quanto à vida pública dele, enfim. Aí Paulo, ora, queria Deus, todo mundo, menos naturalmente estas correntes. Verso 30 a 32, para assim terminar o capítulo 26. Ao dizer ele isso, o rei levantou-se. Também o governador e a Berenice, bem como os que estavam sentados com eles. E após terem saído, comentavam entre si, dizendo: este homem não faz nada que mereça morte ou correntes. Já Agripa disse a Festo: este homem poderia ter sido libertado se não tivesse apelado para César. Aí que estava a dificuldade. Era tarde. Ele já tinha apelado. E pela lei, o governador, o Festo, tinha de enviá-lo. Já era tarde. Mas também estava funcionando aqui o plano soberano do Pai. Paulo tinha de chegar a Roma, não iria gostar muito da viagem. E nós agora vamos à viagem. Ou então vamos deixar para o próximo vídeo, que agora vai ser uma coisa contínua. Então, que Deus nos ajude e abençoe a todos.